A Web TV Cidade apresenta Meus irmãos e minhas irmãs, nossos amigos da Web TV Cidade, Palavra de Fé. De acordo com aquilo que está programado para essa nossa programação de hoje, eu sou o Padre Vicente Pinto Ribeiro, sou religioso da congregação de Nossa Senhora de Sion. Nós temos aqui em Castro nosso seminário São José. E de acordo com aquilo que nós vamos apresentar hoje, nós temos o Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas trata-se do capítulo 4, do versículos 38 a 44. Esse texto do Evangelho que nós chamamos de perícope. A perícope é uma passagem que nós apresentamos para a nossa reflexão, porque o Evangelho é amplo demais. Mas hoje nós apresentamos esta passagem que diz assim: naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus punha as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: "Tu és o Filho de Deus." Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo de as deixar. Mas Jesus disse: "Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que fui enviado." E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Quando nós terminamos a proclamação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, sempre nós dizemos palavra da salvação, porque é justamente a palavra de Deus que nos leva a uma verdadeira libertação de toda a problemática da nossa vida. Então aqui nós temos em primeiro lugar uma reflexão que vai nos ajudar para todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo nesse momento. Jesus saiu da sinagoga. O que isso vai nos orientar? Para todos nós cristãos católicos, Jesus, ele frequentava a sinagoga como se ele fosse um aluno, um discípulo, mas ao mesmo tempo ele se apresentava muitas vezes lendo. Quando ele recebia daquele que dirigia os trabalhos, ele recebia o livro da lei, lia e sobretudo comentava as realidades que se ligavam à sua missão messiânica. A sinagoga era o lugar onde os judeus rezavam, estudavam, interpretavam a palavra de Deus, se aprofundavam nesta palavra. As crianças começavam a aprender o alfabeto hebraico na sinagoga, justamente na palavra de Deus, nas escrituras que o povo de Israel chama de Torá, a lei. Mas não é simplesmente uma lei jurídica, mas é a lei divina. Jesus ia lá sempre, se mostrava humilde, se misturando com aquelas pessoas que iam na sinagoga para estudar e para rezar. Agora, Jesus também, ele tem todo um carinho para com os doentes e atende às súplicas, os pedidos. Aqui
pediram para que ele olhasse, curasse a sogra de Pedro. Então daí nós concluímos que São Pedro era casado porque tinha sua sogra. E ele então se interessou pela sua sogra, reconheceu o poder de Jesus, um poder de curar, que nós chamamos de taumatúrgico. Jesus simplesmente impôs as mãos sobre a sogra de Pedro e ela se levantou. E o que é interessante nesta passagem é que a partir do momento em que recebe a cura pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ela se coloca a serviço. E colocando-se a serviço das pessoas que estavam ali dentro de uma comunidade. E é muito interessante que hoje nós falamos que a igreja, a comunidade paroquial, é a comunidade das comunidades, quer dizer, a casa maior das famílias que frequentam. Eu estava comentando há pouco tempo lá em Minas Gerais, falando sobre a conversão paroquial. Todos nós somos convidados a uma conversão paroquial, a participarmos, não simplesmente a participarmos, mas também a cuidar da nossa paróquia, cuidar das nossas igrejas, cuidar do nosso povo. Isso faz parte de um trabalho que nós chamamos também de ministério. E aqui em Castro eu tenho observado sempre a dedicação das pessoas. Tem tantas e tantas pessoas que vêm sempre, e nós temos que incrementar esse trabalho de cuidar da igreja, cuidar da paróquia, a limpeza da igreja. Nós temos aqui na Nossa Senhora do Rosário tantas pessoas, tantas senhoras que vêm para limpar, e até eu dei o nome de as Martinhas, limpando a igreja. Nós chamamos isso de conversão paroquial. Todos nós somos convidados, somos chamados a esta conversão paroquial para que a nossa igreja seja realmente brilhante. E o Papa Francisco vem insistindo constantemente sobre esta realidade da comunidade, fortalecermos as nossas comunidades, as nossas famílias. Nós precisamos trabalhar muito sobre a questão da família, reconhecer os verdadeiros valores da família e também restabelecer os seus grandes valores, porque a família é o ninho da vida. Gostaria que todos guardassem bem esta expressão. A família é o ninho da vida, é ali que nós nascemos, é ali que a gente vive, é ali que a gente passa por todos os problemas, mas também por tantas e tantas alegrias que constitui assim, quando a família se reúne para celebrar. Isso para nós tem um valor muito grande. Reconheçamos o valor das famílias, das nossas comunidades e também o valor da palavra de Deus para nos iluminar, nos orientar e nos fortalecer em toda a nossa caminhada. Nós agradecemos a atenção de todos aqueles que nos viram e que nos ouviram neste momento, com as graças e as bênçãos de Deus. Rezem por nós, como disse o Papa Francisco logo no início da sua apresentação no Vaticano. Rezem por nós para que possamos ser instrumentos dóceis e úteis no reino de Deus. Amém. Realização Web TV Cidade.